Bruno Braz está com a gente porque ele contou uma história hoje no All Sport muito interessante, triste, né? Relembrando aquela batalha que resultou na morte de um torcedor do Flamengo antes de um jogo entre Flamengo e Peñarol em 2019. Se eu tiver equivocado, o Bruno me corrige. Boa noite, Bruno. Tudo bom? Conta pra gente sobre a notícia que você trouxe hoje, o que você resgatou daquele caso hoje nas páginas, nas telas do All Sport. Boa noite, Júlio, Renato, Miller, Danilo. Bom, eu tô aqui do lado desse cara aqui, Ari Barroso, compositor. Tô aqui na Praia do Leme e foi, infelizmente, aqui na frente da estátua do Ari Barroso que aconteceu esse trágico episódio em 2019. Relembrando aqui exatamente como foi. Antes do jogo do Flamengo e Peñarol no Maracanã, Libertadores de 2019, 3 ônibus de torcedores do Peñarol estavam concentrados aqui no Leme por volta das 17 horas e eles já estavam naquela concentração final para partir para o Maracanã, para o jogo. Foi quando chegou uma excursão do Espírito Santo com torcedores do Flamengo, torcedores esses que não eram torcedores de organizada. Era uma excursão já meio que tradicional lá de Vitória, no Espírito Santo, onde o rubro-negro Roberto Vieira, na época com 56 anos, ele organizava essas excursões há mais de 40 anos, saindo lá do Espírito Santo para jogos do Flamengo. E aí no roteiro dessa excursão, antes do Maracanã, tinha uma parada aqui na praia, mais especificamente aqui na Praia do Leme, onde os torcedores desciam do ônibus para conhecer um pouco a praia antes de ir para o Maracanã. Porém, quando eles chegaram aqui no local, eles se depararam com esses torcedores do Peñarol, que imediatamente atacaram esses torcedores rubro-negros. Houve uma briga que começou exatamente aqui, né, na frente dessa estátua. Ela foi até em direção à praia do outro lado, e aí foi uma pancadaria grande ali, que começou num quiosque, foi parar no outro. O senhor Roberto Vieira estava tentando apartar a confusão, mas acabou sendo alvejado pelos uruguaios, que bateram com cadeiras, garrafas e tudo mais. Ele ficou internado durante 10 meses no Hospital Miguel Couto, que é aqui na Zona Sul também. Teve alguns momentos de esperança, que chegou a acordar, conversar com familiares, mas infelizmente ele faleceu 10 meses depois. E aí, nessa matéria que vocês colocaram agora no ar, eu tentei dar uma atualizada em como é que estava a situação jurídica desses uruguaios, né? Desses assassinos, na verdade. Na situação jurídica deles, no ato da confusão, a polícia conseguiu deter 151 torcedores do Peñarol. Desses, 3 acabaram ficando presos. Esses 3 torcedores eles ficaram presos por alguns meses aqui no Rio de Janeiro, porém, né, no decorrer do caso jurídico, essa punição, né, essa prisão foi convertida para medidas cautelares, com a exigência de que eles se mantivessem aqui no Rio. E, enfim, com algumas outras medidas cautelares, então eles tinham que comparecer em juízo. Eles puderam trocar por essa medida cautelar depois de pagamento de fiança. E aí a gente apurou que organizadas do Peñarol ajudaram a pagar essa fiança deles. E durante esse tempo, eu consegui ter acesso ao termo de comparecimento deles, né, que é em cartório. Eles têm assinaturas deles de 2021 até maio desse ano. Então, em maio desse ano, o Gianfranco Stefano, que foi o que teve a punição maior inicialmente, ele deixou o Brasil somente agora em maio e voltou para o Uruguai. Então, assim, a punição acabou sendo até branda, porque eles ficaram presos, de fato, alguns meses somente, depois cumpriram medidas cautelares e hoje já estão soltos no Uruguai. Infelizmente, assim, a vida do Roberto se foi. Durante 2 semanas, conversar com parentes, chegou a ter contato com os parentes, mas eles preferiram não falar e a gente respeita a dor dos familiares. Muito bom o trabalho do Bruno de resgatar esse caso. Muito importante a gente resgatar esse tipo de coisa. Não somos só vítimas, né? Basta lembrar dos nossos conterrâneos, nossos patrícios corintianos que foram até a Bolívia e mataram um menino lá em Oruro, na Bolívia, ficaram presos por um tempo.
voltaram, alguns deles já até morreram, né? Porque não eram exatamente flor que se cheire. Já morreram, já participaram aí morreram em crime, morreram um foi assassinado numa emboscada de coisa de torcida com torcida, crime organizado, etc. Mas o Bruno resgata esse caso lá do Rio de Janeiro, vivido por esses torcedores do Flamengo, inocentes, e um que infelizmente morreu. E hoje, Renato, voltam a se enfrentar Flamengo e Peñarol. Não sei se ficou, não sei se você tem a sensação no Rio de Janeiro de que ficou ali uma coisa de fica na memória coletiva do flamenguista que o torcedor do Peñarol matou um dos nossos e existe uma rivalidade entre essas duas torcidas? Ou esse é um caso que, como tantos, foi sendo apagado da nossa memória coletiva, Renato? Olha, Júlio, eu temo, sinceramente temo, que alguns boçais de torcidas organizadas, aqueles que só vão ao estádio para brigar, lembrem disso e talvez tentem fazer alguma ação contra os torcedores do Peñarol que vierem para o jogo de quinta-feira. Não acho impossível, não. Conhecendo bem o espírito desse tipo de torcedor organizado, é importante que se diga que não são todos, mas existe gente hoje em dia que vai ao estádio só para brigar. Brigam antes do jogo, brigam durante, brigam depois. Agora mesmo, Flamengo e Vasco teve cenas de correria, de tudo na rua, bem antes do jogo, porque marcaram de brigar. Então, eu não duvido nada. Eu acho que a polícia tem que tomar muito cuidado com a torcida que vier do Peñarol para poder protegê-la e proteger os flamenguistas que, eventualmente, que não tenham nada a ver com isso, cruzem no caminho. Porque a história que a gente está vendo aí é dramática, né? Quer dizer, os caras eram numa excursão, o rapaz, não, o homem que morreu, 50 e poucos anos, né? Colega de turma do Danilo no colégio, mas ele simplesmente, estava trazendo uma excursão, não tinha nada a ver com isso, foi tentar apartar e morreu. Tinha nada a ver com isso. Pois é, agora, nós temos os nomes desses 3 caras, né? Não é possível que esses caras voltem agora ao Brasil, ao Rio de Janeiro e ao Maracanã, né? O mínimo que eu posso imaginar é que tenha havido uma espécie de banimento desses caras de toda e qualquer praça esportiva do Brasil. Bruno, você pediu a palavra? Manda ver, meu caro. Não, então, Júlio, aí só para atualizar as informações, jogando agora para esses jogos dessa semana, o Rio de Janeiro vive uma situação assim de preocupação, né, vamos dizer assim, e as autoridades estão tentando tomar as medidas possíveis para evitar esse tipo de situação, né? Só para lembrar para todo mundo que, além do Flamengo e Peñarol na quinta, amanhã já temos o Fluminense e Galo no Maracanã e o Botafogo e São Paulo no Newton Santos. Então, assim, amanhã já tem 2 jogos de Libertadores. Vale lembrar, assim, infelizmente a gente não pode fingir que não sabe, que não acontece, mas a gente sabe que existem alianças de torcidas organizadas. Por exemplo, a do Atlético Mineiro é aliada da do Vasco, e aí as duas são rivais da do Fluminense. No jogo do Botafogo e São Paulo, existem alianças da torcida do São Paulo com a do Flamengo, que são rivais da do Botafogo. E aí tem toda essa questão histórica aí do Peñarol com o Flamengo, e no meio disso tudo, na quinta-feira, volta o Rock in Rio, né? Então, assim, algumas tomadas, o prefeito Eduardo Paes decretou ponto facultativo amanhã e na quinta-feira. Um esquema especial de segurança está sendo montado. Aqui na orla de Copacabana e do Leme tem um histórico de confrontos de torcidas. Inclusive, eu vim fazer aqui uma reportagem sobre essa situação. Eu visitei alguns quiosques que já sofreram reflexos dessa violência, que já tiveram quiosques todos quebrados. Teve briga de torcida do Fluminense com a do Argentino Júnior, do Fluminense com o do Boca, do Flamengo com a do Olímpia, do Paraguai. E esses casos aí que eu citei agora é do ano passado para cá, são recentes, de quiosque que ficou com prejuízo de mais de R$9 mil. Enfim, tem um esquema agora de segurança. Eu vindo para cá um pouquinho antes de eu entrar no ar, até cruzei com a delegação do Atlético Mineiro chegando, estão hospedados num hotel aqui em Copacabana. O clima, no momento aqui, é de paz na orla de Copacabana. Eu já vi alguns torcedores, principalmente do Galo, muito torcedor do Galo aqui, alguns são paulinos, e eu identifiquei alguns torcedores do Peñarol, mas eles estão tomando certos cuidados, eles não estão com a camisa do Peñarol.
eu identifiquei que um era do Peñarol, que ele estava num grupo que eu reconheci o cordão dele, que era do escudo do Peñarol. Mas eles estão tão ressabiados aqui que aqui na Orla tentaram oferecer aquela coisa de Copacabana, de oferecer coisa para turista. O cara perguntou de onde eles eram e o cara falou que ele era da Bolívia, mas era num claro, uma clara resposta ressabiado. Então, assim, estão ressabiados. Inclusive, eu recebi a informação que os dirigentes do Peñarol entraram em contato com o consulado do Uruguai aqui no Rio e também com o Flamengo nessa questão de preocupação com a segurança. Alguns deles vão ficar num camping bem afastado daqui, lá no Recreio, onde vai ter um policiamento, porque muitos vêm de ônibus, aquela coisa toda. Então, assim, existe um esquema de preocupação e de esquema especial de segurança para esses jogos, além do Rock in Rio também, que movimenta milhares de pessoas aqui no Rio de Janeiro essa semana. Beleza, Bruno. Você vê que o uruguaio anda sem a camisa, mas não vai nunca se fazer confundir, por exemplo, né, Renato, com o argentino. Não, eu sou argentino. Não, isso não. O cara fala que é da Bolívia, que é do Chile, de qualquer lugar, mas da Argentina ele não vai falar que ele é, não. E entre as lembranças todas do Bruno, vou lembrar a que talvez mais gente tenha visto. Brasil e Argentina no Maracanã, na arquibancada. Né? Aquela pancadaria horrorosa que tivemos um ano atrás no jogo em que Brasil e Argentina fizeram pelas eliminatórias da Copa do Mundo no Maracanã. O funcionário do quiosque que eu falei, de um dos quiosques que teve briga, ele falou: cara, teve uma briga aqui nesse dia do Brasil e Argentina e o cara aqui, ele, infelizmente, segundo ele, cometeu um ato de racismo. Ele chamou um vendedor de amendoim que passava de macaco, aí teve uma brigalhada aqui no quiosque, e ele falou, pô, e esse cara depois eu vi brigando lá no Maracanã, dentro do Maracanã ele apareceu brigando na arquibancada. Pois é. Bruno, vou te liberar, sei que você tá com pressa aí, tem bastante trabalho pela frente, parabéns pela reportagem, super obrigado pelas informações, trabalho muito completo do Bruno Braço, um grande abraço para você. E Mili, que triste, né, que a gente tenha que falar das rivalidades, se preocupando não com a festa no estádio, com o time, com que torcida faz mais barulho, que torcida que é mais legal, e sim com qual que é aliada com quem, qual organizada que chega junto com o ônibus de qual organizada, quem que vai parar no lugar errado na hora errada. Parece que a gente vive num looping quando se trata de violência de torcida em futebol brasileiro. É tudo muito triste. Então, é tudo muito triste, porque assim, é mundial, né? Eu acho que a gente não dá para a gente tirar o mundo disso, assim. Vocês estavam falando, eu estava pensando assim, né? A gente não tem interesse, na verdade, em resolver isso, essa violência no futebol, né? Porque vocês vejam, os dirigentes também brigam, né? Os dirigentes rivalizam, e isso é um péssimo exemplo. Os jogadores brigam, os treinadores brigam. É tudo exemplo para que a gente se comporte desse jeito. Mas uma coisa que me incomoda é que a gente fala sempre da violência do outro. A gente esquece que violência é uma dimensão de todos e de todas nós. Principalmente quando a gente está falando de futebol. A gente tem uma dose de loucura que vem. E a gente conseguir administrar isso, a gente conseguir represar isso, é um sinal de maturidade, né? É um sinal de civilidade. Mas a gente não vê ninguém trabalhar para isso, muito pelo contrário. A gente vê em todas as camadas as pessoas se rivalizando, se espetando, e fica parecendo que a violência é uma coisa de classe. E não é. Não é. Rico, já vi na cativa, rico se estapeando, gente. Não é como o Renato falou, assim, existe sim um núcleo duro nas torcidas organizadas, que é muito violento, mas existe em outros lugares. E como todo problema, ele começa com a gente se olhando no espelho. Nós todos e todas temos uma dimensão de violência dentro da gente. É preciso entender como a gente se educa. E eu não vejo as lideranças no futebol trabalhando por isso, muito pelo contrário. A gente vê ídolos brigando. A gente vê ídolos protagonizando cenas lamentáveis. E aí as pessoas vão se sentir cada vez mais legitimadas a fazer isso. Uma vez eu estudei o hooliganismo lá na Inglaterra, né? Eu lembro de um policial especialista dos hooligans que disse o seguinte: se você tratar o torcedor como um bicho, ele vai se comportar como um bicho.
Então a gente não fala disso, a gente coloca a dimensão sempre, a violência no outro, marginal, bandido, e tem muito mais coisa para a gente discutir nisso, sabe? Eu acho que a gente simplifica um problema que é muito complexo. Aliás, temos visto com alguma frequência, para não dizer sempre, nas arquibancadas dos estádios brasileiros, a violência, a polícia agindo com muita violência em relação a torcidas de outros países. E é claro que a gente viu inúmeros casos de racismo acontecerem direcionados a torcedores brasileiros. Isso talvez esteja virando uma bola de neve enorme, e os policiais, a polícia militar, que sempre, como disse a Mili, tratou todo mundo como bicho aqui no Brasil, e isso é fato, né? Quem foi em estádio na vida sabe que é assim, né? A polícia trata todo mundo que nem bicho, mas no caso das torcidas que vêm do Chile, do Uruguai, da Argentina, estão arrepiando nas arquibancadas, Júlio, e aí vai se transformando numa coisa que vai, que volta. Não faz uma semana a gente viu o Ramon Dias empurrar o Gandula, né, gente? Assim, eu acho lamentável. É cadeirada em debate, é uma sociedade violenta que as coisas vão, né, vão se multiplicando. Eu preciso chamar a Lívia Camilo, porque a Lívia tem um trabalho de reportagem da nossa equipe do All Sport. A Lívia traz informações sobre um novo caso de possível violência doméstica envolvendo um jogador de futebol no Brasil, a ex do Caio Paulista, ex-jogador de São Paulo, hoje no Palmeiras, registrou um BO após acusação de agressão, e quem traz para a gente as informações é a Lívia. Tudo bem, Lívia? Boa noite, um prazer tê-la aqui no Fim de Papo. Boa noite, Júlio. Boa noite aos amigos da mesa. Mais um assunto triste, né, para a gente tratar por aqui, falando de violência, dessa vez uma possível violência doméstica. A gente vê que esses casos têm se repetido bastante, né, no mundo do futebol. E, a suposta vítima, né, a Ana Clara Monteiro, né, ex-namorada, na verdade, ex-companheira do Caio Paulista, ela alega ter sido, né, agredida, sofrido violência doméstica durante um relacionamento de aproximadamente 3 anos, né? Quase aí cerca de 3 anos. A gente conversou com o advogado da Ana Clara no fim de semana. Ele confirmou que o exposed, né, as fotos que ela publicou nas redes sociais, aí com o olho roxo, também com outras marcas de violência no corpo, são atribuídas de fato ao Caio Paulista, e que ela move atualmente um processo, uma ação judicial, também contando com essas provas documentadas, que ela sofreu essa violência durante a relação. Então, ela atribui todas essas imagens aí que vocês estão vendo ao Caio Paulista durante esse período do relacionamento. Ela havia sido, né, questionada também pela nossa reportagem, o porquê que ela não tinha feito antes esse boletim de ocorrência, e aí o próprio advogado, e ela também em contato com a gente, ela decidiu não dar entrevista né, pra gente, ela não quis falar com a reportagem com as aspas, mas ela conversou em off com a gente, contou um pouco de como era essa relação, e o advogado afirmou também, tá nas aspas da matéria, falando que, assim, de certo modo, ela tinha medo, né, de represálias, como que, né, ela iria, se esse assunto viesse a público, né, como que o Caio também iria ficar ali pela opinião pública, né, que a gente sabe que esses casos costumam ter uma certa repercussão. Então, ela decidiu, naquele momento, por medo, não realizar esse boletim, e também porque se sentia manipulada naquele relacionamento que ela considerava abusivo. Então, ela se resguardou naquele momento, não fez esse boletim, e agora, hoje, né, dia 17 de setembro, ela foi à delegacia da mulher aqui em São Paulo e fez esse boletim de ocorrência contra o jogador, mostrando aí as imagens e dando também o seu depoimento para a polícia, que agora vai conduzir uma investigação. É importante falar que a Lei Maria da Penha, ela tem ali um ponto muito importante de que a vítima, ela não precisa entrar com um processo contra o acusado para que esse processo caminhe, né? Uma vez que esse assunto venha a público, a Lei Maria da Penha é constitucional que vá adiante um caso de agressão e violência doméstica para frente.
Muito obrigado pelas tuas informações. Lívia, eu vou te deixar na tela, caso você queira acrescentar alguma coisa, mas eu quero chamar o Danilo para falar sobre como isso está repercutindo dentro do Palmeiras. Antes, um toque de atenção, porque, viu, Renato Maurício Prado, temos 15 minutos mais de programa e 750 likes. Eu acho que o senhor exagerou, mas ainda dá tempo da turma nos surpreender. O Danilo Lavieri vai pedir likes agora, né? E a gente tem que dobrar a meta. Eu só tenho uma coisa a dizer. Apesar do Danilo Lavieri na live contando mentiras, eu acho que a gente deveria botar o dedo no like aí. Ajuda a gente. Ó. Você acredita que o Danilo Lavieri tem a idade que ele diz? Se você não acredita como eu, senta o dedo no like. Quem acha que o Danilo Lavieri é gato, dá like. Quem acha que o Danilo Lavieri é gato, e aí você pode usar. Você pode usar qualquer, né? Você pode ir para qualquer gato que você quiser aí. Você que estiver em casa pode dar o like. Vamos ver se a gente chega nos 1.500 likes, porque o Renatão nos desafiou. Estamos aqui com quase 2.000 pessoas simultâneas, 800 likes. Dá, hein? Vamos ver se dá tempo da gente chegar nos 1.500. Qual?